vamos entender um pouco melhor a mecânica do mercado de opções. A opção, então, é um direito que é vendido por um lançador. A opção, ela é padronizada pela Bolsa. No caso de opções sobre ações, não é qualquer ação que pode ser o objeto de uma opção. A Bolsa define quais as ações, qual o preço de exercício e em qual vencimento. E a Bolsa ainda define o tipo de opção. Na opção de compra, como também na opção de venda, nós temos dois tipos de opções. Nós temos as chamadas opções americanas. Opções americanas são aquelas que podem ser exercidas a qualquer momento, até a data de vencimento. Enquanto que as chamadas opções europeias só podem ser exercidas na data de vencimento. É a Bolsa que define se a opção será americana ou europeia. É a Bolsa que define qual ação pode ser o objeto de uma opção. É a Bolsa que define o preço de exercício, o preço pelo qual aquela opção será exercida naquela data ou até aquela data, dependendo se for uma opção americana ou europeia. A única coisa que é negociada livremente entre o titular e o lançador é o prêmio. O titular paga e o lançador recebe no dia seguinte ao fechamento do negócio da opção. E o lançador é aquele personagem que vende a opção autorizada pela Bolsa. Então o lançador, na verdade, assume uma posição lançadora e o titular assume uma posição titular em relação a um contrato de opções padronizado e definido pela Bolsa. Nós comentamos agora o que acontece com o titular numa opção de compra. E vamos ver o que acontece com o lançador numa opção de compra. O lançador numa opção de compra, ele terá a obrigação de vender. Mas esse lançador, ele pode estar em uma dessas duas situações. Ele pode ser um lançador descoberto, ou seja, aquele lançador que não possui as ações que são objeto do lançamento daquela opção, mas ele tem obrigação de vender. Ele assumiu essa posição porque ele não acredita que o contrato, a opção será exercida. O grande trunfo, o grande lucro do lançador é quando ele não é exercido, que ele recebe o prêmio e não assume nenhum risco, não tem nenhuma obrigação. Mas o lançador descoberto, ele tem que depositar garantias. O lançador é que sempre tem que depositar garantias. O titular não precisa depositar garantia nenhuma, porque o titular não tem nenhuma obrigação. O titular só tem o direito de exercer a opção caso ele queira. O lançador não. O lançador terá a obrigação de cumprir com a sua parte caso o titular exerça a opção. Então o lançador é que oferece risco, porque é ele que tem a obrigação. Então é o lançador que tem que depositar garantias.
E no caso do lançador descoberto de uma opção de compra, o risco desse lançador não tem limite. Porque qual é o risco desse lançador? É ser exercido se a ação subir. Porque o titular irá comprar. Vamos voltar à tela anterior. O titular irá exercer a sua opção caso o preço à vista suba e ultrapasse a soma do preço de exercício com o prêmio. Nesse caso, o titular exerce com o lucro. E o lucro do titular é o prejuízo do lançador. Ora, o lançador é descoberto que não possui as ações corretas. Se ele for exercido, ele terá que adquirir as ações à vista, pagando o preço à vista, que não, como nós já vimos, será maior que o preço de exercício. Pode ser maior que o preço de exercício, somado inclusive ao prêmio recebido pelo lançador. E quanto é essa diferença? Não tem limite, porque teoricamente não há limite para o preço que uma ação pode ter no mercado. Ela pode subir ilimitadamente. Portanto, o prejuízo potencial de um lançador a descoberto numa opção de compra é ilimitado. Essa é uma posição de alto risco. E a bolsa, para administrar esse risco, também exige garantias. O lançador tem uma conta de garantias em que, se o valor da ação começa a subir, ele é obrigado a depositar garantias adicionais em relação à sua posição lançadora. E se a ação começa a subir ilimitadamente, ele pode ser chamado diariamente a aumentar a sua garantia. Então o prejuízo potencial é ilimitado e o custo de manutenção de uma posição lançadora em aberto numa opção de compra também pode ser ilimitado. É uma posição de alto risco. A outra possibilidade é a chamada posição coberta. O lançador pode ser um lançador coberto. O lançador coberto é aquele que possui os títulos que estão sendo objeto dessa opção de compra. Então, se ele for exercido, ele terá a obrigação de vender, mas ele já adquiriu anteriormente aqueles títulos. Então, o prejuízo nesse caso é limitado. Se ele comprou bem barato, ele nem terá prejuízo. Se ele comprou próximo ao preço à vista, ele terá uma redução do seu lucro porque ele recebeu o prêmio, mas a diferença foi menor do que o prêmio. Ele terá, de qualquer maneira, que entregar as ações pelo preço de exercício. Vejam então que o lançador descoberto pode ficar numa sinuca de bico, com a ação subindo. Ele tem, para sair desta situação desconfortável e extremamente arriscada, ele tem duas opções. A primeira, cobrir a sua posição, tornar-se um lançador coberto, adquirir imediatamente as ações no mercado à vista antes que subam mais ainda. E aí ele limita o seu prejuízo àquele valor desembolsado e evita ter um prejuízo maior ainda mais na frente. A outra possibilidade do lançador descoberto sair da situação que ele se encontra é a possibilidade que também existe no mercado de opções, que é a possibilidade de reversão de posição.
ou seja, qualquer participante do mercado de opções, a qualquer momento, tanto titular quanto lançador, pode reverter a sua posição, pode encerrar a sua posição. Basta assumir uma posição igual e contrária para a mesma ação, no mesmo vencimento, no mesmo preço de exercício. Então, se o lançador quer encerrar a sua posição, ele assume uma posição comprada, só que ele vai ter que negociar com algum outro lançador um prêmio por aquela opção que ele irá adquirir. Ele assume uma posição comprada, cancela, anula aquela posição vendida que ele tinha anteriormente e ele sai do mercado. E aí nós comentamos o preço da opção, o prêmio. Vamos ver então os fatores, as variáveis que afetam, que influenciam o prêmio da opção, que influenciam o preço pelo qual uma opção, um direito é comprado ou vendido. O primeiro fator é o preço atual à vista do ativo objeto. Como nós vimos, a opção torna-se mais ou menos interessante dependendo da diferença entre o preço à vista e o preço de exercício. Então, esses dois fatores são fundamentais. Essa diferença tornará a opção mais interessante ou menos interessante. É o preço atual que nós estamos comentando, o preço à vista do momento da negociação da opção. Tanto o lançador quanto o titular têm esses dois valores como referência na hora de estabelecer o prêmio da opção. Além disso, o tempo que falta, principalmente tratando-se de uma opção americana, porque como a opção americana pode ser exercida a qualquer momento, quanto mais tempo faltar, maior a chance dela poder ser exercida. Mais interessante fica, portanto, maior será o prêmio. Normalmente as opções americanas são mais caras do que as europeias, porque as opções americanas dão mais direitos ao titular, dão mais flexibilidade. Na opção americana, o titular pode exercer a qualquer momento. Na opção europeia, só naquela data específica de vencimento. Então, na opção americana, o tempo que falta é relevante. Quanto mais tempo, maior possibilidade de que haja a condição de ser exercida. E, portanto, maior será o prêmio. Também influencia o preço da opção a volatilidade do preço do ativo objeto. Volatilidade significa a variação. Quanto mais estável for o preço do ativo, menor a probabilidade de que venha a acontecer uma surpresa na frente. Então, a opção não é tão importante assim, porque a necessidade de proteção contra uma variação abrupta de preço torna-se menor. Quanto mais volátil for o preço do ativo, ou seja, quanto maior a variação, quanto mais oscilar a cotação de um ativo, mais interessante torna-se adquirir uma opção para se proteger contra esta volatilidade. Então, a volatilidade influencia de forma positiva o preço da opção. Ativos mais voláteis, com maior variação de preços, o prêmio da opção tende a aumentar. A taxa de juros do mercado, porque isso é uma referência para o rendimento daquela opção. Quem assume uma posição titular está prevendo uma determinada rentabilidade. Ele tem que avaliar se a taxa de juros do mercado está menor do que essa rentabilidade prevista entre o preço à vista mais provável e o preço de exercício. E, com menos relevância, os dividendos pagos ou provisionados pela empresa que emitiu as ações objeto. No caso especificamente do mercado brasileiro, as opções são negociadas sem os dividendos. Então, neste modelo que já quase desconsidera o valor dos dividendos, no caso brasileiro,
os dividendos são absolutamente ignorados na hora de se fixar o preço da opção, o prêmio da opção.